cliente chega no seu escritório, é muito importante, primeira informação que você deve anotar aí, é muito importante você ter o que com esse cliente? Por incrível que pareça, muitos advogados não têm contato. Você precisa ter um contato com o seu cliente, você precisa se apresentar para o seu cliente. O seu cliente tem que saber quem é o advogado, quem é a advogada que vai atender ele. Que esse contato, ele vai fazer diferença até na forma de precificação dos seus honorários. E vocês vão entender que isso é real. Por que esse contato é importante? Porque o cliente, ele merece, e eu acho que todos nós também preferimos esse tipo de comportamento que eu chamo de atendimento humanizado. Quem não gosta de ser atendido pelo chefe lá? Ah, a própria pessoa veio, me deu uma atenção. O próprio advogado saiu da sala dele, me deu uma atenção. Todo mundo quer ter uma atenção especial. E isso não é diferente com o seu cliente. Ele também quer ter uma atenção especial. Então, você precisa dar para o seu cliente um atendimento humanizado. E você não pense que isso é perca de tempo, que o cliente vai ficar lá choramingando, que você tem muito serviço para fazer. Esse atendimento humanizado, ele vai render para você muito dinheiro na hora de você precificar. Porque você vai mostrar para o seu cliente, nesse atendimento humanizado, a autoridade, seus valores, o seu conhecimento, e tudo isso vai trazer em pauta aquilo que você vai explicar para ele do caso dele. Como que é esse atendimento humanizado? Todo mundo, quando quer conversar com a gente, a pessoa, qual que é a primeira coisa que você fala para o seu cliente, né? Seja bem-vindo, boa tarde, bom dia, enfim. O cliente, ele não começa já a falar, ele vai falando e não para mais, porque ele chega... Ai, quero contar tudo. Ele chega querendo contar o problema dele. Aí você não pode interromper ele, você tem que esperar, a gente tem que saber ouvir. A gente tem que saber o momento de ouvir e o momento de falar. Parece brincadeira, mas tem gente que não deixa a gente falar, fica interrompendo o tempo todo. Então a gente tem que ter respeito pelo próximo, tem que ter empatia. E nesse momento, eu recomendo que você deixe o seu cliente falar. É o tempo dele contar lá as lamentações dele, no mínimo 20 minutos. Vamos supor que o seu atendimento é 1 hora. Você marca uma consultoria com ele de 1 hora. 20 minutos você pode deixar o seu cliente falar. Ele vai falar que o banco pegou o dinheiro dele, ele vai falar que o juros está abusivo, ele vai falar que o dinheiro não caiu na conta, ele vai contar a história dele. E nesse momento que esse cliente estiver relatando essa situação, você vai fazendo um breve resumo num checklist. Eu enviei esse checklist para vocês nos grupos, né, e também no e-mail. Então, vocês vão conseguir ter acesso a esse checklist depois e nele tem um espaço para você poder relatar resumidamente qual é a história que o seu cliente tem na cabeça. Por que a história que o seu cliente tem na cabeça faz diferença? Por que esses 20 minutos é importante? Quando, na prática, eu já me deparei numa audiência de instrução e julgamento, que o advogado ele colocou uns fatos na petição inicial e quando o juiz foi ouvir o cliente, o consumidor, os fatos que o cliente falou no momento do depoimento pessoal não tinha nada a ver com o pedido da petição inicial. Não era nem o banco da réu da petição inicial. Não tinha nada a ver com a história da petição inicial. O advogado ficou lá sem entender, porque aquele depoimento pessoal, ele atrapalhou a condução do processo. Por quê? Porque ele pulou esse contato com o cliente e ele não teve um atendimento humanizado. Aí você vai anotar qual é a história do seu cliente, tá? O meu cliente falou que o dinheiro não caiu na conta, ele falou que o banco ligou para ele que foi por telefone, e você não vai interromper, você vai anotar porque isso é a história dele. E quando a pessoa ela tem uma história, geralmente o consumidor ele é leigo, analfabeto, idoso,
ele vai repetir essa história lá na audiência de instrução. Mas você ainda não vai interromper. O tempo dele dar aquela desabafada, aquela, né, a hora que acalma aquele apavoramento, aí vai dar uns 20 minutinhos. Aí você vai falar para o seu cliente assim: eu entendo a sua situação, eu compreendo toda a sua história, até anotei aqui para eu poder analisar certinho, dar uma atenção, uma importância para ele. Mas nunca acredite nessa história. Então, ó, deixa o cliente contar 20 minutinhos a história, mas sempre desconfie. Por que essa questão de sempre desconfiar, ela é importante? Porque às vezes o cliente fala para você, advogado, que o dinheiro não caiu na conta. Às vezes é o seu avô, seu vizinho, uma pessoa que você confia muito, falou: o dinheiro não caiu na conta. E na prática, você pula a fase investigativa e entra com uma ação, porque você fala que o dinheiro não caiu na conta. Não, ele falou que o dinheiro não caiu na conta, vamos distribuir a ação. Aí vai chegar no momento da contestação, o banco vai provar o dia, o mês, o banco que depositou o dinheiro. Às vezes vai até provar quem que sacou, vai ver a foto do seu cliente lá no terminal de autoatendimento sacando o dinheiro. E isso na fase investigativa, você vai ver que essa história ela vai servir para você poder elaborar uma tese e quando for o momento da audiência de instrução e julgamento, você marcar um contato com o seu consumidor, com o seu cliente, falar para ele: ó, hoje a audiência, eu sempre deixo para falar um dia ou dois antes da audiência, porque senão eles esquecem, né? Hoje a sua audiência vai ser sobre aquele depósito não solicitado. O banco da audiência de hoje é o banco Y. Aí vai ter outro, porque um cliente é diversas ações e o cliente ele não compreende isso, ele acha que resolve tudo num dia só, né? Acha que na audiência de conciliação já sai com a sentença pronta. Aí você vai sempre orientar ele: ó, hoje aí vai marcar uma nova audiência. Hoje é uma audiência de conciliação sobre o cartão de crédito RMC. Aí você vai colocando isso na mente dele. É aquele cartão, né, que do dia que a gente conversou, que o senhor falou que não recebeu o cartão de crédito. E ao analisar todos os fatos, a gente separou cada problema no seu processo, né? Cada problema na sua elaboração lá, na sua ação. E às vezes você tem que falar isso com a forma que o cliente entende, né? Não adianta você ficar falando juridiquês que ele não vai entender. Então você fala para ele: ó, cada problema é igual a cada macaco no seu galho. Eu distribuí os processos, separei os problemas para ficar mais fácil da gente trabalhar, do juiz compreender, para aumentar as suas chances. E aí você tem que orientar o cliente, porque senão chega no momento da audiência de instrução e ele mistura tudo. Tá falando de uma audiência de RMC, ele está falando de um seguro, de uma apólice, de uma busca e apreensão, né? E aí você não pode interromper o depoimento pessoal do seu cliente, vai ser aquela bagunça toda. Então, esse momento do atendimento do cliente, quando você faz esse resumo vai servir para você entender: aquele cliente é aquele cliente que estava confuso lá no dia, que falou aquele tanto de coisa. Então, você precisa desenrolar essa bagunça toda que está na mente dele e aos pouquinhos orientando ele. Em cada audiência você orienta: ó, hoje a audiência é disso. Não, mas hoje a gente vai falar disso porque hoje é esse problema que nós estamos resolvendo. Isso faz sentido para você? Você já tinha analisado por esse lado? Porque o direito bancário não é só peticionar também não. Você tem que, é por isso que eu falo, né? É do zero. Você tem que ser desde o momento que você atende o cliente. E esse atendimento humanizado, ele traz muita pontuação assertiva nesse andar processual. Às vezes, por conta de um atendimento, as suas chances aumentam. Por quê? Porque vai bater os fatos, vai bater com o depoimento do seu cliente, vai bater as informações, né? Aí não tem dúvida, o banco não vai ter pega para contestar esse tipo de situação, tá? Então, aí, o atendimento do cliente é 20 minutos.